pessoal, eu vou falar agora para vocês sobre legitimação fundiária e legitimação de posse. Elas são instrumentos muito importantes no que pertine à REURB, que é a Regularização Fundiária Urbana. E eles são institutos que vieram com a Lei 13.465. Obviamente, a legitimação de posse ela remonta a um tempo mais anterior, que é com a Lei 11.977 no âmbito urbano, porque essa legitimação de posse ela é muito conhecida no direito agrário, principalmente na regularização fundiária rural, ou seja, tem uma grande tradição a legitimação de posse. Pois bem, eu vou começar com a legitimação fundiária. A legitimação fundiária ela possui a natureza jurídica de aquisição originária, de acordo com o artigo 23 da Lei 13.465 de 2017, do direito de aquisição, do direito real de propriedade. Olha só, direito real de propriedade, previsto no artigo 1225, inciso 1. Por ato, quem confere? O poder público, essa legitimação de posse, seja por meio de termo, ou dentro da própria CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, ela é exclusiva no âmbito da regularização fundiária urbana. Quando? Quais são os requisitos? Quando a pessoa detiver área pública, uma vez que bens públicos você não tem posse, você tem uma detenção, ou possuir em área privada como sua unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016, ou seja, é um marco temporal, 22 de dezembro de 2016. Lembrando que é a data da publicação da medida provisória que originou a Lei número 13.465, ok? E lembrando que antes desse período, 22 de dezembro de 2016, é possível a legitimação de posse, certo, pessoal? Mas lembrando, a legitimação de posse, por outro lado, não é cabível para bens públicos. Lembrando também que, no caso de a legitimação fundiária, no caso da REURB-S, que é o de caráter social, quando não tem isento de emolumentos e outros ônus e custos que oneram ao beneficiário da regularização fundiária, necessita as seguintes condições. O beneficiário não pode ser concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural. E também, o beneficiário também não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano ou rural com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto. Por isso que os municípios têm que ficar muito atentos dessa situação, para que não tenha profissionalismo em relação à legitimação fundiária, em relação à regularização fundiária, que muitas pessoas, com base nisso, muitos posseiros, conseguiram ganhar oferir muita renda em relação, com base nisso, com regularizações fundiárias, certo? E quando for a REURB-S, também é possível em imóveis quando não forem urbanos com finalidade não residencial, desde que tenha sido reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação, certo? E nessa legitimação fundiária, o ocupante vai adquirir essa unidade imobiliária com destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existem sua matrícula de origem, certo? Salvo também quando disser respeito ao próprio legitimado, por exemplo, uma indisponibilidade. Ok. Lembrando que a quem cabe reconhecer esse direito de propriedade por meio da legitimação fundiária? Pode ser feita pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, quando titulares do domínio, certo? Quando não forem titulares forem, por exemplo, de domínios particular, a legitimação fundiária vai ser predominantemente promovida pelo município, certo?
A gente tem que interpretar de forma sistemática a Lei 13.465, ok? Lembrando também que, lembrando que o poder público ele pode encaminhar a CRF de forma coletiva. Não é dispensável a apresentação de título individualizado, certo? Ou seja, isso vai dificultar, logicamente, a vida do registrador, vendo aquela lista imensa, mas vai facilitar, por exemplo, com a listagem de ocupantes e a devida qualificação, certo? Por sua vez, pessoal, eu vou falar também, lógico, antes de entrar na legitimação de posse, falar também na possibilidade da legitimação fundiária para os municípios que se utilizam a regularização fundiária em imóveis rurais situados na Amazônia Legal, ok? De acordo com o artigo 24 da Lei 13.465. E a legitimação, por sua vez, muitos doutrinadores, muitos registradores, eles fazem uma pequena analogia, uma possibilidade praticamente de uma usucapião tabular, porque você vai reconhecer no título de legitimação de posse o tempo que você vai exercer que o particular vai exercer sua posse, lembrando que não é possível a legitimação de posse a imóveis urbanos situados em áreas de titularidade do poder público, certo? Lembrando que essa pode ser reconhecida a acesso possessiones também, ou seja, a cadeia de exercício da posse, e com isso você vai mostrar o tempo de ocupação no imóvel, e também lembrando que essa legitimação pode ser transferida causa-morte ou atos intervivos, que é o que? Não é compra e venda, ela tem natureza jurídica de cessão, ok? E vai averbar, obviamente, essa cessão ou transferência por ato intervivos, ok? E na minha opinião, essa cessão de posse seria por meio de escritura pública, salvo as exceções previstas no artigo 108 do Código Civil, ok? Lembrando que há uma previsão quando houver os termos e as condições previstos no artigo 183 da Constituição Federal, qual seja o limite métrico e o período, e passando o prazo de 5 anos do seu registro, já automaticamente convertido na propriedade. Quando não for esses casos previstos no artigo 26, o que acontece? Haverá sim a conversão, desde que satisfeitos os requisitos de uso capião estabelecido na legislação em vigor. Como a gente vai ver isso? Só ler entre o artigo 1239 até o artigo 1242 do Código Civil, ok? E esse requerimento do interessado perante o registro de imóveis competente, ok? Lembrando, a conversão em propriedade vai constituir forma originária de aquisição do direito real, certo? Ou seja, direito real, vamos fazer uma interpretação, não significa a propriedade em si. Pode ser um outro direito real. Por isso que é possível também uma interpretação mais elástica em relação a isso. Certo, pessoal? E com isso, essa unidade imobiliária ela vai estar livre e embaraçada de qualquer ônus, da mesma forma que o imóvel adquirido por meio da usucapião, ok? E lembrando, esse título de legitimação de posse ele pode ser cancelado. Vamos lembrar da autotutela da administração pública, certo? Da súmula 473 do STF, não se revoga, ele cancela, anula, seja por meio de cassação. A natureza jurídica do artigo 27, condições jurídicas estipuladas nessa lei devem ser satisfeitas. O que significa isso? Natureza jurídica de cassação. Pode ser anulado? Pode. Todo ato da administração pública pode ser anulado. 473. Súmula 473 do STF. Revogado, quando há como se diz, inconveniência ou inoportunidade do ato, não é possível, porque não é uma discricionariedade. Tanto isso na medida provisória era um ato vinculado, certo? Lembrando que nesse caso de cassação não seria cabível
a indenização. Falaremos depois em próximos vídeos.